Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um caso clínico para vocês. O caso clínico de hoje é a queixa de cansaço desproporcional ao exercício físico. A gente vai conversar um pouquinho quais são as possíveis causas desse cansaço e eu vou explicar detalhadamente, especificamente esse caso clínico. Eu sou a doutora Erika Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informação para vocês sobre saúde. Como é que vocês conseguem otimizar a saúde de vocês, prevenir as doenças e manter uma melhor qualidade de vida? Quer saber um pouquinho mais que a doutora Erika Vidal? Tem aqui em descrição o meu site, além de conteúdo de vídeos anteriores e minha página na Amazon, onde eu separei alguns produtos que podem fazer sentido no controle da saúde de vocês. Antes de eu continuar, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, melhor cada um de vocês vai conseguir cuidar da própria saúde. Então vamos falar sobre o caso de um cansaço desproporcional ao exercício físico. Sempre levanta a ideia que pode ser doença do coração. Então como é que a gente faz essa avaliação inicial? Esse caso em específico é um homem de 37 anos, totalmente sedentário atualmente. Ele já fez exercício anteriormente, mas atualmente estava fora de uma rotina regular de exercício físico, sem anticomorbidades conhecidas. Não tem pressão alta, já pegou uma vez colesterol elevado, não tem resistência insulínica, história na família, não tem grandes histórias expressivas de doença do coração e tem um quadro de ansiedade. Já teve uma crise de ansiedade previamente, há uns 5 anos atrás, e no momento passa por um novo processo de crise de ansiedade. E me procurou para saber, eu estou tendo um cansaço desproporcional, coração muito acelerado durante o exercício, será que isso é doença do coração? Então essa foi a queixa principal que esse paciente trouxe aqui lá no meu consultório. E aí, antes de eu começar, propriamente antes de eu pensar em exame, que exame que a gente faria, a gente começa pela história clínica. Eu preciso saber detalhadamente toda a história clínica desse paciente, como é que foi essa história de crise de ansiedade no passado, como é que era essa história familiar, a gente esmiuçou a história familiar dele, como é que era a história atual dele, como era o convívio dele, o ambiente, o contexto que ele estava inserido. É um militar que está inserido ali num ambiente de trabalho não muito favorável, que gera um quadro de ansiedade, e ele me detalhou toda a história clínica dele. Então, quando a gente vai fazer a estratificação do risco cardiovascular, antes de pensar em qualquer que se fosse o exame, ele teria um risco cardiovascular baixo. Então, por quê? Porque o grande determinante, o grande exacerbador do nosso risco cardiovascular é a nossa idade. Então, homens a partir de 45, 50 anos, por si só já tem um risco cardiovascular moderado, sem outros fatores de risco. As mulheres, após a menopausa, esse risco já fica intermediário. Antes disso, tem o risco baixo e a gente vai associando os outros fatores de risco que podem estar presentes no momento. O colesterol dele tinha uma discreta alteração, mas não era uma alteração expressiva. Níveis de pressão arterial limítrofes, ali um quadro de pré-hipertensão, mas tinha ali na consulta um contexto de estar preocupado, na expectativa do que seria, o que iria acontecer. Então, esse nível de pressão arterial limítrofe não determinaria que ele já está em estágio de pré-hipertensão ou hipertensão. Isso seria uma avaliação ao longo tempo, principalmente fora do ambiente ali do consultório, no ambiente domiciliar. Então, esse paciente baixo risco cardiovascular. E aí a gente vai determinando quais seriam os próximos caminhos. No exame clínico desse paciente, no exame físico, em repouso, ele não tinha grandes alterações a não ser esse nível de pressão arterial elevado e estava acima do peso, com sobrepeso, já com quase um quadro de obesidade, aumento da circunferência abdominal. Então, se configura um homem com baixo risco cardiovascular, mas com alguns fatores de risco cardiovasculares. Uma pressão limítrofe, elevação da circunferência abdominal e também com um quadro de ansiedade. É um segundo episódio maior, mais expressivo de ansiedade. Então, esse paciente foi submetido a um teste cardiopulmonar. Quando eu coloco os pacientes para fazer o teste de esforço, eu estou querendo ver o comportamento do coração frente ao exercício. Será que esse coração está se comportando de uma forma fisiológica?
E quando a gente faz o teste cardiopulmonar, que eu acrescento aquela máscara, eu estou precisando, esmiuçando mais essa avaliação. Porque com aquela máscara eu estou vendo tudo de oxigênio que o paciente está consumindo, tudo de CO2 que ele está produzindo, além de ver a questão metabólica desse paciente, eu consigo inferir como é que está o comportamento desse coração. E o coração, quando a gente está em exercício, ele precisa fazer o seguinte: bombear mais sangue de uma forma progressiva conforme a intensidade do esforço vai aumentando. Então, o coração vai bombeando cada vez mais sangue. Isso seria o fisiológico. Bombeando de uma forma progressiva, mais sangue, até eu chegar a um determinado ponto, que o exercício está tão intenso que o coração dele está contraindo mais rápido que consegue, o mais forte que ele consegue, e você chega num platô de VO2, de um consumo de oxigênio. Então quer dizer que esse coração não vai conseguir sustentar essa intensidade de exercício por muito tempo, é quando a gente interrompe o exame por exaustão do paciente. Então esse seria o fisiológico, o aumento progressivo da quantidade de sangue que o coração está bombeando. E foi isso que a gente avaliou nesse paciente. Será que o coração desse paciente está bombeando de uma forma progressiva, não está apresentando alguma disfunção durante o exercício, não está apresentando uma incapacidade de bombear mais sangue conforme o exercício exige disso do coração? Então esse paciente o coração se comportou de uma forma totalmente fisiológica. O coração foi progredindo progressivamente a quantidade de sangue que ele conseguia bombear até o pico do esforço. Ou seja, o paciente não apresentou disfunção do coração frente ao exercício, o que afasta bastante a presença de doença obstrutiva do coração para justificar esse cansaço desproporcional. Uma outra avaliação que a gente faz é em relação à frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca subiu de uma forma normal? Teve ou não arritmia? Então esse paciente também, a frequência subiu de uma forma progressiva e ele não apresentou arritmia. Em relação à pressão arterial, será que ele apresentou um pico de pressão arterial desproporcional ao esforço? Também isso não aconteceu. Ele foi progredindo a pressão arterial de uma forma fisiológica, a máxima aumentando e a mínima reduzindo, que seria um relaxamento dos vasos sanguíneos, redução da resistência vascular periférica, o comportamento fisiológico da pressão arterial. Ou seja, é um paciente de baixo risco cardiovascular, que está apresentando um cansaço desproporcional e que durante o exercício o coração se comportou de uma forma fisiológica, tanto a pressão arterial, quanto a frequência cardíaca, quanto a função de bomba do coração. Ou seja, não é uma disfunção do coração que justifica esse cansaço desproporcional. Grande alteração no exame desse paciente foi um condicionamento físico cardiovascular muito ruim para a faixa etária, ou seja, fraco condicionamento físico cardiovascular, o que poderia justificar esse seu cansaço. Quando a gente foi conversar com esse paciente, além da avaliação clínica, a gente fez uma avaliação laboratorial dos exames de sangue, o que mostrou que esse paciente tinha uma grande deficiência de vitamina B12, que participa ali da formação da hemoglobina, que é o grande transportador, o carro que transporta o oxigênio por todo o nosso organismo, que podia corroborar para esse cansaço desproporcional ao exercício. E um outro fator que é muito relevante também e é muito frequente que aconteça, esse paciente ele jogava futebol regularmente, já corria, e agora que ele tentou voltar a uma rotina de exercício físico, ele tinha esse cansaço desproporcional por conta da intensidade. Antes ele começava a aquecer com 10 km por hora. Ou seja, se ele começar a aquecer 9, 10 com uma intensidade grande que ele não está acostumado, ele vai fadigar rápido, ele vai aumentar de uma forma desproporcional a frequência cardíaca. Então esse paciente ele tinha um cansaço por causas multifatoriais. Falta de exercício físico, fraco condicionamento físico cardiovascular, deficiência de vitaminas e além de um início de exercício de uma forma desproporcional à intensidade de exercício que ele estava acostumado. Além disso, na crise anterior de ansiedade, ele tinha esse mesmo sintoma desse cansaço desproporcional, o que gerava um gatilho nesse paciente. Quando ele tentava começar exercício para melhorar a saúde, já vinha aquela sensação ruim que ele tinha tido num episódio prévio. Isso era um gatilho para gerar de novo mais ansiedade. Ou seja, um cansaço desproporcional desencadeado por causas multifatoriais e que estava sendo um gatilho retroalimentador da ansiedade e todos os sintomas que estavam associados junto com a sua ansiedade. O tratamento da ansiedade tem terapia medicamentosa de acordo com a intensidade, a gravidade dessa crise de ansiedade, mas o exercício também faz parte
desse controle. Mas que, se você tem sintomas associados com exercício, fica difícil você começar a fazer exercício se você está desencadeando aqueles sintomas que aumentam ainda mais a sua ansiedade. Então, depois que esse paciente fez essa avaliação, ele ficou mais tranquilo. Ele sabe que o coração dele está funcionando de uma forma normal, que ele não tem problema do coração. O que ele precisa fazer é reintroduzir o exercício de uma forma gradual, bem lento. Esquece como é que ele era antigamente, esquece o condicionamento físico prévio dele e ele tem que começar de uma forma gradual. Junto com isso, fazer a reposição da vitamina que está deficiente, continuar fazendo o controle da pressão arterial para saber como é que está o comportamento dessa pressão em casa, mesmo durante o esforço ela não tendo aumentado de uma forma expressiva, e aos poucos ir conseguindo introduzir o exercício, consequentemente vai conseguir melhorar a alimentação, o sono, vai ser uma válvula de escape para a ansiedade, junto com a terapia que ele está fazendo, com essa avaliação e esse acompanhamento multidisciplinar, ele vai conseguir aos poucos retomar a vida normal, reduzir a ansiedade, melhorar esse cansaço e, consequentemente, a qualidade de vida. Então, esse cansaço desproporcional pode estar acontecendo com vocês e vocês têm que passar por esse passo a passo para identificar, primeiro descartar a doença e depois ver quais são as estratégias para melhorar a saúde. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe o conteúdo e vídeos todas terças e quintas às 18h30 com conteúdo relevante sobre saúde. Eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal.